O ser humano tende a hipervalorizar os conhecimentos das outras pessoas e desvalorizar os próprios conhecimentos. E provavelmente isso acontece porque nós conhecemos nossos próprios erros e nós desconhecemos os erros das outras pessoas. Erros passados que a gente já cometeu, eles não anulam as consequências dos nossos acertos futuros. Se você pegar o exemplo de especialistas, por exemplo, de qualquer área de conhecimento, o que os especialistas geralmente sabem não é muito mais conhecimento, quantidade de conhecimento, mas sim mais qualidade de conhecimento. Ou seja, esses conhecimentos que os especialistas dessas áreas sabem são conhecimentos muito mais organizados e conhecimentos muito mais pragmáticos. Ou seja, para o conhecimento ter um valor real, ele tem que ser aplicável na vida real. Não basta só você saber uma série de curiosidades sobre coisas, que isso não vai te dar grandes funcionalidades para o dia a dia, a não ser para você impressionar outras pessoas, mostrar que você decorou curiosidades aleatórias. Se o seu conhecimento ele serve para, em específico, melhorar a qualidade de vida de outra pessoa, não basta só ele ser pragmático e organizado. Você também tem que saber transmitir, comunicar esse conhecimento. Porque o leigo, ele não sabe coisas que um especialista sabe. Só que a dificuldade que às vezes o especialista tem não é só de falar ou transmitir o conhecimento, mas sim de entender o que o leigo não sabe, para então você usar as palavras corretas, a linguagem do leigo, para você incutir esse conhecimento na cabeça do leigo. E o leigo sai de um estado de não conhecimento para um estado, então, de conhecimento. E é aí que entra a dificuldade das pessoas que são introvertidas. Porque muitas dessas pessoas introvertidas têm muito conhecimento, têm conhecimento organizado, mas têm um pouco de dificuldade de entender o que a outra pessoa, para quem ela quer comunicar esse conhecimento, não sabe. E aí então ela tem dificuldade dessa transição de explicar, de às vezes dar uma orientação ou coisa do tipo. O único cenário que vem na minha cabeça agora é mais o de prescrição médica, você explicar para o paciente qual que é a condição dele, o que significa essa condição, quais são as consequências dela, qual que é o tratamento proposto, quais são os passos diagnósticos, que exames você tem que fazer. E aí a pessoa ela passa a compreender tudo aquilo e compreendendo a pessoa tem muito mais adesão ao tratamento, à investigação, comprometimento terapêutico. Um outro viés que eu percebo é que tendemos a valorizar pessoas que têm mais quantidade de conhecimento. Então, se a pessoa mostra que ela sabe alguma coisa e a gente não sabe isso, a gente tende a valorizar mais essa pessoa e relativamente nos desvalorizar em relação a ela, de maneira que a gente se sente inferior por não saber algo que ela sabe. Mas isso volta ao meu ponto principal. Isso não necessariamente corresponde à realidade. Ou seja, o que interessa de um determinado conhecimento, qualquer um deles, é a capacidade de aplicar ele na vida real. É a pragmaticidade, é a funcionalidade, é a aplicabilidade desse conhecimento e você conseguir colher frutos dele, de fato. E é justamente a capacidade de ligar os pontos que é o que define a inteligência. Você tem vários conhecimentos espalhados, mas se você não sabe ligar a relação entre eles ou nada do tipo, você só sabe uma série de termos, de definições, coisas do tipo. E é justamente aí que entra a inteligência. Muitas pessoas, apesar de conseguirem identificar padrões, eventualmente não sabem ligar os pontos de uma determinada área do conhecimento. Dessa forma, naquela área específica, talvez elas não sejam tão inteligentes. Mas em outra área, provavelmente elas têm maior capacidade de ligar pontos. Pessoas vão se destacar, ora em áreas sociais, de skills de comunicação, outras vão se destacar mais na parte da ciência, de lógica, exatas. E sempre que você inicia em uma área nova de conhecimento,
você querendo ou não acaba tendo que decorar uma série de conceitos, de termos, regras, leis que operam dentro daquela área de conhecimento para que então você consiga derivar as sequências lógicas e ligar os conceitos, o lé concret, vamos dizer assim, dentro daquela área. E aí então você começa a se desenvolver e você passa a adquirir um linguajar voltado para aquela área de conhecimento. E assim você passa a ser um profissional mais desenrolado naquela profissão, você passa a ter um vocabulário profissional mais proeminente. E como que a gente consegue essa inteligência, essa capacidade de ligar os pontos? Isso é um processo interno e que depende muito da maneira que nós permitimos que o nosso diálogo interno se desenvolva durante os estudos. Então, sempre que a gente está estudando, a gente tem que se questionar diante de um conceito novo, né? Por que que isso acontece? Por que que isso existe? Qual a relação desse conceito com os conceitos anteriores? Em que parte do conhecimento de todo esse livro ou desse arcabouço de conhecimento no qual estou lidando agora, esse conceito novo se encaixa? Qual a relação dele com os anteriores e qual a relação dele com os próximos? E como que ele vai me ajudar a contextualizar coisas para a vida real? No final do dia, todos os conhecimentos, querendo ou não, tem que ter alguma aplicabilidade prática. Então cabe a nós refletir e sempre que estiver estudando, nos questionar por que isso é importante, qual que é a relação disso e como que eu transformo isso em vida real. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.